Bom, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre interatividade, tá? É um texto da Universidade Federal da Bahia. Os autores são Alessandra de Assis Piscanso, Andréa Ferreira Lago, Maria Helena Silveira Bonilha, Nelson de Luca Preto, Sidney Álvaro de Almeida Lima, Tânia Maria Etkovski, coisa assim, parecido. Olha só, gente, a primeira pergunta que eu queria fazer para o grupo, né, que já para deixar todo mundo instigado, é a respeito da TV digital. Eu queria saber o que é que vocês acham da TV digital. Será que ela é realmente interativa? Vários momentos, né, de interatividade. Porque, assim, os aparelhos, né, de televisão também vêm justamente já comprados, a parte estacional, tudo, justamente prevendo isso, mas de conta até o texto reflete um pouco sobre isso aqui, pontuar essa interatividade ou reatividade, né, que fala justamente sobre isso. Por reatividade, a gente só responde a um estímulo, né, do que é solicitado. Por exemplo, hoje, né, eu tenho uma TV a cabo, uma Sky, uma Vigo, uma internet, e aí tem as TVs que gostam de filme, e tem assim, o filme da noite na TNT, por exemplo, na segunda-feira à noite. Uma vez na semana, então você pode optar por um filme pré-escolhido já pela própria, né, televisão, por exemplo, pela própria emissora. Então, como é que está fazendo essa interatividade, né? Reagindo a realmente a um estímulo, a uma reação. Não estou realmente interagindo, eu não estou dando a minha opção, não estou tendo ali o espaço para dizer, não, eu quero tal filme, né? Até eu brigo muito com isso, eu sou meio cinéfila, gosto muito de filme, então eu estou buscando um filme antigo e eu fico sugerindo, né? Passe, sempre estou lá. Então eu fico mostrando onde é que está a interatividade aí, se vocês pedem que a gente coloque, né, lá na lista, vai, não vai, eu e meu marido acessa várias vezes para que esse filme faça. Não tem locadora nenhuma, a gente não consegue esse filme. Então, nesse sentido, o texto vem leva a essa reflexão, realmente, assim, como espectadora, né, como, né, possuindo, assim, esse canal, né, de ter essa possibilidade de ter esse espaço, de ter uma TV a cabo, então a gente começar a se visualizar, a se perceber nesse sentido, né, se questionar e se perguntar onde é que está realmente. Alguém queria fazer? Na verdade, vou ser sincero, eu não tenho claro o que é interatividade, comparando com interação. Então, sem esse conhecimento prévio, eu não posso dizer se esses aspectos que você colocou pertencem à interatividade ou interação. O texto fala sobre um grupo que está discutindo sobre isso. Isso. Mas eu, depois de não cheguei Isso, a sabe, algo definido. tá, sabe qual o problema da interatividade? É o seguinte, é porque na verdade muitos autores dão, por exemplo, alguns conceitos muito relacionados ao mundo da informática, tanto que os últimos autores falam sobre isso. Alguns autores falam o seguinte, que a interatividade ela é algo dependente da interação. Tá? E outros autores, por exemplo, como o Levi, preferem dizer que a interatividade é algo ainda que não pode ser discutido com tanta certeza, porque é algo que é novo, que apareceu agora. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, pensar no livro. O livro é algo muito institucional, como eu já falei para vocês. Será que eu interajo com o livro? Será que a interatividade diretamente com o livro existe? Ou só a interação? Vamos pensar, o que é que vocês acham? Essa interatividade com o livro, eu acho que ela pode acontecer no diálogo com você mesmo. Ou talvez numa discussão pós-leitura com um grupo. Né? Dificilmente nós vamos poder interferir diretamente com o autor na ideia que foi exposta naquela leitura. Tem um livro, um romance, que o livro tem capítulos e você escolhe por onde iniciar, escolhe que capítulo seguir, você possui ideia. Esse vai ser um ponto para discutir enquanto o livro está escrito aí, ou por exemplo, você, ao escolher uma sequência dos capítulos, uma história diferente. Eu vejo assim que a interatividade ela só ocorrerá quando existir um meio de comunicação entre o que eu estou fazendo e o que eu quero com aquilo que eu estou. Bidirecional. Eu vou direcionar. Porque no caso de um livro,
eu entro naquela história, eu vivo aquela história, mas eu não posso interagir com aquele acontecimento. Primeiro porque está fora da minha realidade, é uma fantasia. E segundo que a atividade só vai existir se for uma coisa concreta. Você deve colocar aqui justamente a interatividade, ela acontece quando existe a interrupção. E isso é fantástico, a sala de aula é um exemplo. Quando o aluno levanta uma questão, uma dúvida, ele começa a despertar nos outros alunos novas ideias. E aí surge uma discussão, e aí a gente pode se prolongar e construir algo a partir dali. Eu vejo que a interatividade ela é exatamente isso, quando a gente consegue trocar informações, né, criar novas ideias, né, e construir algo novo. Acho que a interatividade Que é a ideia do coletivo, como o Levi coloca. Né? Algo novo vai ser construído, né, e vai ser passado adiante. Né? Por exemplo, a construção do mapa conceitual seria uma interatividade, desde que ele fosse bem trabalhado, porque também vai depender do professor. Vai a interatividade acontecer, assim como numa sala de aula também vai depender do professor. Então, não só depende completamente do grupo, também depende de como aquilo vai ser conduzido. Por exemplo, a ideia do caos que o Levi fala, ela é bem colocada ali. Por quê? Porque, na verdade, é interessante quando você está falando algo e alguém te interrompe. Para alguém que trabalha na área de organizacional, talvez não seja tão, a priori, não seja algo tão interessante de se ouvir, né? Porque existe aquela questão de organização e todo mundo tem que levantar a mão para esperar a sua vez falar. Mas, às vezes, quando a gente para e alguém diz assim, não, espera um pouquinho, a ideia se perde, porque você já começa a entrar em outro contexto. Então isso é bem interessante. É a questão da linha de raciocínio, né? Você está pensando em falar alguma coisa e de repente alguém, não, aguarda um pouquinho aí, você já entra no assunto que está sendo pautado ali naquele momento. Você já se É perde. obrigado a direcionar o pensamento do novo assunto. Mas olha, essa interrupção eu vejo como algo organizado, como é o que está acontecendo aqui. Ela pode ser organizada, não é? A interrupção não no sentido de dificultar, atrapalhar, não é? Ou de evitar que você conclua o seu pensamento, mas de contribuir com esse pensamento. Essa é a interrupção que eu compreendi achando aqui. Mas tem muita gente, assim, tem muita gente sem noção. Principalmente o aluno, às vezes, interrompe no momento para coisa que não tem nada. Mas É simplesmente interrupção por é o sem noção. Eu tinha uma aluna dando aula, de repente, professora. Aí comentava coisas da vida dela que não tinha nada a ver com a aula de anatomia. Aí todo mundo parava e olhava pensando que era uma dúvida que ela tinha, mas não tem nada a ver. Então, assim, isso acontece muito. Levar os problemas e A necessidade de comunicação. acontece demais. Não volta a buscar. É uma maneira de chamar a atenção. Ela chamava a atenção Comunicar. E ela interrompendo no momento em que todo mundo está interagindo, ela vai centrar a atenção apenas nela. Eu concordo plenamente com o que a Simar colocou, a questão da interatividade, é exatamente quando acontece a interrupção, no bom sentido, da construção do novo. Eu creio que não há interatividade se você não consegue opinar, né, e fazer com que a sua ideia também seja levada adiante. A interatividade para mim não está ligada só à sala de aula, comunicação virtual, ou simplesmente só um bate-papo. Ela está no dia a dia efetivo. Isso em casa, com família. Então, a gente está interagindo o tempo todo porque a gente está querendo expor as nossas ideias, querendo ser ouvidos, querendo mudar, né? E aí já envolve um outro processo, é o processo de adaptação às novas situações, entender o outro lado. Então, a interatividade também é isso, é você participar e ter o retorno dessa participação. Uma troca de conhecimento também, né? Você interage para Y después de ese retorno, o sea, allí direccionar su pensamiento en esa dirección. Es lo que estaba hablando, porque interrumpe ahora y no solo por hablar, eso va a ser un retorno y ustedes están ligados a la línea de pensamiento. Que é diferente do brainstorm, né? Que o brainstorm, ele entra, a gente expõe o que a gente pensa, cada líder